Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Começando mais uma edição do nosso Ponto a Ponto Litoral de Santos, São Paulo, Brasil, para todo o planeta. Estamos aqui em Santos com as informações da Baixada Santista do Brasil e do mundo e os temas mais relevantes. Eu quero agradecer demais o carinho e a atenção. Os dois últimos programas, o último programa da sexta-feira da semana que passou, muito elogiado, muita gente até de fora comentando. Falamos sobre aquela possibilidade da feitura daquela usina termoelétrica na área continental de Santos. Queimar o lixo para fazer energia. Bom, não conseguimos resolver muita coisa, mas trouxemos aqui uma ONG, trouxemos também o engenheiro José Manuel, trouxemos o Rodrigo da ONG para falar a respeito desse assunto, e muita gente falou, Edu, continua o assunto, vamos continuar. Mas ontem, na segunda-feira, abrindo a semana, falamos sobre energia renovável, energia verde, energia solar, placas fotovoltaicas, carro elétrico e uma série de questões que também agradam aí muita gente, mandando várias considerações também. Mas, no programa de hoje, a gente vai falar muito sobre economia, até porque o governo Lula prevê 300 bilhões em crédito e subsídio para o plano safra da indústria. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso. Ontem o presidente Lula parece que nasceu aí a nova expectativa para as indústrias brasileiras, no novo plano, a gente vai explicar também, mas nem tudo são flores, né? Nem tudo é alegria, até porque o próprio governo teme a desaceleração da economia e mapeia medidas para aumentar o PIB. Então, tem vários assuntos para a gente comentar, economia, uma série de outras questões que a gente pode até falar quando fala em economia, fala em plano do governo, fala na questão da desoneração, onera ou desonera, onera ou desonera, parece um programa humorístico que a gente via. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um ótimo programa. Vamos lá, todo mundo atento aqui nessa terça-feira, dia 23 de janeiro. Hoje é o Dia Internacional da Medicina Integrativa. Para quem conhece como funciona a medicina integrativa, parabéns aos profissionais que são adeptos dessa área, né? Para que possam possibilitar justamente isso, a integração de várias possibilidades de tratamentos. E hoje também é o Dia Mundial da Liberdade. E essa liberdade sempre com responsabilidade, que a gente sempre passa isso também. Mas pegar o bom dia dos nossos convidados, vocês estão conosco aqui. Ao meu lado, Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, auditor fiscal aposentado da Receita Federal. Não precisa brigar com ele, não, que o pessoal vai brigar, fala Receita Federal. Olha, Ailton, tem uma grande parte aí do pessoal de logística querendo pegar os auditores na marra, né? Por conta da paralisação que está aí sendo colocada em prática pelos auditores. Daqui a pouco, se você quiser até comentar o motivo, porque também muita gente até tem que mas por quê? Por que está fazendo greve? Não pode fazer greve, começo do ano. A gente também vai tentar explicar. Também advogado e também diretor do Sindifisco, né? Bom dia, Ailton, tudo bem? Bom dia, Edu, bom dia, Denis, bom dia, Virgínia, bom dia aos nossos internautas, aí chegando ao final do mês, e parece que agora as notícias digamos assim, do noticiário político, econômico, começam a ganhar corpo aí, e a gente tenta colocar os nossos ouvintes aí em dia, aí antenados com essas mudanças aí que estão ocorrendo, aí, com essas transformações aí no país. Essa é uma realidade. Inclusive, antes de apresentar ele, eu vou até citar aqui para dar um gancho já para o nosso outro convidado que você já vê nas nossas câmeras, aqui o Denis Castro, economista, professor universitário. Bom dia, Denis. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Ailton. Bom dia aos nossos telespectadores. Mais um ano. Ainda tem o Ziriguidum, né? Depois do Ziriguidum, aí o ano começa. É verdade que é aí que o ano começa, né? Aí começa. Desculpe vocês. Ainda vai chorar cavaco. Depois do chora cavaco. Chora cavaco. Tem a quarta-feira de cinzas. Olha, o esquindô. Mas posso falar uma coisa para O vocês? sambinha do Dedinho alemão. pra cima. Opa. Eu acho que vai começar, mas em Brasília o negócio já começou. E aí o brasileiro, ele percebe que ele sofre mesmo, que ele compra o carro popular. Na verdade, o carro popular não existe mais, né? Aí, como disse o Denis, ele pega rodovias lotadas, congestionamento.
Aí ele liga o rádio, o que ele faz? Ele começa a fazer o pagodinho no plástico do carro, que é o plástico do pagode, dos carros brasileiros, né? E aí ele já entra no clima do carnaval, alegria total, 13 horas de congestionamento, sol a pino, falta de água, gasolina ali quase no finalzinho, mas ele está... Motor superaquecido, que está um calor Super. senegalês. Mas ele está animado para o carnaval, Denis. Tá animado. Né? Brasileiro é assim. E aí falam assim para ele, Pão e circo, é festa e verdade, se carnaval. conseguir ingressos para o Sambódromo no Rio de Janeiro, tem que chegar às 5h30 da tarde, mas só dorme no dia seguinte, não pode dormir, senão perde a vaga. E ele está animado. É ou não é, Denis? Bom dia. Bom dia, vai que vai, né? Ziriguidum aí. E hoje é o dia da 2 liberdade, né? Liberdade, cada um faz o Ziriguidum como quiser, né? Como quiser, depois que passar o carnaval a gente vê o que vai rolar. Agora, O onde... Campeonato Paulista começou. Falar nisso, coisas tem já que estão. apresentar o Everton, goleiro do Palmeiras, para os outros jogadores do clube, porque eu acho que ele não conhece todo mundo, né? Porque no domingo deu para perceber que faltou aquele negócio. Prazer, Eduardo. Prazer, tudo Ailton, bem? prazer. Jogamos no mesmo time. A nossa chefe é a Leila. Exato, a tia Leila. Ó, nosso técnico é um português. É o Não português. é o outro. Não é é o outro. É, É lá. quatro português ali. É o mais bravo dele. É, uma Não, brabinha. e a cara do Abel era uma cara assim de como quem diz, já começamos bem. Já começamos bem. Mas também, né? Ele acabou de chegar, chegou faz 5 dias que ele chegou de Portugal. Mas diz que teve um O time jogador. voltou faz 2 semanas. Mas diz que teve um jogador que chegou no vestiário e falou assim, professor. Aí ele falou, pois não. O senhor renovou o contrato, não renovou? Por um salário bem melhor, né? Então não reclama, não. Isso faz parte. A gente só está começando. Pensa no Campeonato Brasileiro. A gente começou assim, nos trancos, nos barrancos. Depois, o senhor lembra quem foi campeão brasileiro? Lógico. Não dá para cobrar nada agora, Não. porque você precisa ter 2 meses de pré-temporada. Tem 2 semanas que eles voltaram, pelo amor de Deus. Agora, vamos ser sinceros. A gente pode questionar alguns aspectos, é claro que a gente vai falar de economia, mas isso a gente também fala de economia, fala de gestão. A dona Leila, em termos de gestão, me parece que vai muito bem, obrigado. Os números dela vão se somando, né? Parte da torcida preferia que ela contratasse jogadores famosos. Eu, particularmente, estou feliz com isso. Todo ano fecha no positivo. E veja, hein? Todo ano dá lucro. E veja, investimentos no CT, mais de 50 milhões. Está investindo no CT para as meninas. Está investindo no CT para as categorias de base, que terá 10 campos. Tem avião. Tem torcedor do Palmeiras que se iludiu achando que por ela ser rica, que ela ia tirar dinheiro do bolso. Não, vai tirar dinheiro do bolso. Só que aí um outro clube falou assim, vai de alguma coisa, né? E ela falou, me prova que você na prática vai receber, vai pagar. O jogador acabou de ir embora, né? Não, por falta de pagamento. E daí ele até... E os que chegaram também, os clubes estão cobrando que não receberam. O Lucas Veríssimo falou assim, já que é para ir, eu vou. Não é vai? O patrocinador não é vai? Eu vou. Ele não recebe há meses. E aí criticaram o jogador, ele não está errado, gente. Salário é de jogar. O cara joga bem, não joga. Pior é o presidente anunciar que eles estão bilionários, que agora... Eu nunca... Denis e Ailton, não dá para ser diferente. Você já viu alguma empresa, algum clube apresentar um patrocinador e aí o presidente num domingo, há 2 domingos, 3 domingos atrás apresentar? Não tinha ninguém na empresa, à mesa, não tinha ninguém. Então estou aqui ao lado. A rádio Star News fecha uma parceria com a BBC de Londres. Tem que ter alguém da BBC aqui para contemplar essa parceria. Não veio ninguém. Nem que seja o advogado representante Não no importa, Brasil, qualquer exato. um. Olha, posso falar uma coisa? Nem que seja por videoconferência. Entra pelo monitor. Estamos direto aqui de Santos. Vamos fazer o contato lá com Londres. Com Londres, com Xangai, sei lá onde. Agora não tinha ninguém. Aí até achei engraçado que teve um comentarista esportivo, que eu não vou nem citar o nome, que é corintiano, ele falou, olha, se não mostrar documento registrado em cartório, vai dançar. Vai dançar. E mais, aí surgiu o comentário de uma possível lavanderia, né? E o Corinthians já ganhou no golpe, recentemente, e não recebeu nada. Já a dona Leila falou, não. Ela disse, eu abro antes do final do contrato o espaço, a Crefisa divide com outras, já tem a CIMED, tem a CIMED não vai entrar. Você acha que não? Ele já dá 4 milhões por ano. Ele falou que é o limite dele. Mas eu vi ele falar que gostaria de ocupar um espaço na camisa. O proprietário não, quer... Gostaria, mas ele tem que desembolsar mais que 4 milhões. Mas tem que saber aonde na camisa. Não, porque tem um amoplata, dioplata, tem a barrinha da pode camisa. ser a barrinha. Eu ficaria ele já falou que está no limite. Com a ponta ele da já bola. falou que não quer mais que 4 milhões. Mas, gente, dinheiro. Ele não é banco, cara. Ele é indústria, apesar de ser uma indústria milionária, a margem dele Agora, não é de tem um banco. site de aposta aí que fechou uma parceria já. Outra, ela já falou assim para a marca,
que paga aí a marca do material esportivo, ela é fornecedora do grupo City, né? E ela Tá vai... para trocar já. Então ela vai bancar o Bahia a partir do final do ano para o ano que vem. E no contrato que o Palmeiras tem, é exclusivo, não pode ter ninguém com a Puma no país. Então já vai ela voltar para a Adidas, já está Não, negociado. então, mas já. você viu, já entrou proposta da Adidas, da Reebok. A mais adiantada era da Adidas. Mas a Adidas não é do Flamengo? Ou é Nike Flamengo? É que não tem ninguém em São Paulo. Tá. O São Paulo, E já, a Adidas deixou teve São Paulo. uma parceria de muito tempo com o Palmeiras, É. também, a Adidas. Só que aí surgiu nas últimas horas uma parceria da Nike, por embaixo dos panos, e teria surgido uma proposta que ela não quis confirmar da Under Armour, que quer voltar ao futebol brasileiro. Então aquilo lá está cavaleiro. Tá. Sossegada, quer dizer, sai um, entra outro. E grandes marcas, Grandes né? marcas. Ela vai ter marcas de prestígio mundial para vestir. Então, são questões econômicas que a gente vai comentar também no programa aqui, até porque o mercado revisa para baixo a previsão de inflação e dólar para esse ano 2024. Tem muito assunto para falar. O ministro Fernando Haddad respondeu ao Rodrigo Pacheco e diz que reoneração será discutida. E a afirmação foi feita depois do presidente do Senado Federal, o Rodrigo Pacheco, dizer que a desoneração da folha de pagamento será mantida para 17 setores. Então, tem uma briga ali, um desgaste. Acho que nessa o Haddad dançou. Acho que dançou. E me parece que a gente vai discutir isso. A gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui. Lembrando que você nos ouve, né? É muito fácil, pelo nosso site Ouve Ver, o nosso site aqui da Rádio StarNewsSantos.com, não tem BR. Você também nos ouve pelo nosso Facebook, vê e ouve pelo Facebook Rádio Star News Santos, Facebook ponto a ponto. Logo após dos nossos programas de YouTube, na íntegra, você vê, ouve, assiste a hora que você quiser, onde você quiser, na China, na Conchichina, no Paquistão. É melhor no Paquistão, não, porque a coisa está um pouco complicada lá, né? Mas Na Rússia também tem alguns problemas. Na Rússia... Rússia e Ucrânia. Eu não sei, viu? Inclusive o líder maior lá da Rússia, eu não sei se ele anda bem de saúde mental, porque ele agora andou de provocar a OTAN. E a OTAN gostou da brincadeira. A OTAN mandou 90 mil soldados, helicópteros, carros de combate, mísseis. Não está usando mesmo? Não, falou, já que vai enferrujar lá na borda do país, lá da Rússia. E é assim, mais ou menos assim. Gera riqueza, que eles vão fabricar mais, né? Exato. E aí diz que é assim, ó, todo mundo com o dedo bobo. Se vier alguma coisa para cá, devolva para lá. Então, é bem perigoso o líder maior da Rússia lá. Eu não sei, cara, esse negócio dele querer ter entrada para o mar, porque o mar pela Rússia é complicado. Congela em certos períodos. Congela, ele querer Donetsk lá na Ucrânia, do jeito que ele pegou, não é o certo. Falou que Donbass é o outro lado, ele tem os dois, né? E ele falou de invadir por Donbass. A Finlândia também, porque ele tem Donetsk desse lado, Donbass aqui, então ele tem duas que ele não tem na Rússia. E aí o que acontece? Ele falou de invadir a Finlândia tem a sua tropa, e aquela floresta, as florestas da Finlândia é fria. Ele já perdeu da Finlândia, antes da Finlândia estar na OTAN. Lá atrás. Agora que entrou na OTAN... E economicamente a Rússia não está bem, né? Não, mas aí é que está o negócio. Eles conseguem financiar a guerra com a exportação de hidrocarbonetos, que o que a União Europeia diminuiu o consumo, por conta até da guerra, tudo, a Índia e a China estão compensando. É lógico que eles estão tendo um precinho para lá de camarada, um preço para lá de camarada no gás, no petróleo que eles importam da Rússia. Mas, quer dizer, aquela produção que não escoou para a União Europeia, para a Europa, digamos assim, entre aspas, agora está sendo canalizada para outros países. Sim. Então, quer dizer, nesse ponto, a Rússia consegue se sustentar. Mas não é no longo prazo, é uma coisa de... O que a gente sabe é que muitos magnatas russos não estão satisfeitos por terem perdido muitos negócios, mundo afora. 2 anos. É muita coisa, né? É muita coisa. É uma guerra. É um impacto muito forte. Porque, na verdade, na minha visão, a jogada do Putin seria uma guerra de curto prazo. Chega lá, minar as forças... Eu acho que ele imaginou que as forças da Ucrânia não aguentariam. Ele imaginou que em uma semana o Zelensky ia fugir. Ia fugir, mas... Só que o Zelensky mandou uma mensagem para ele e falou assim, não contava com a minha astúcia, né? Esse de um personagem mais conhecido como Chapolin. E esses 2 anos... Agora vai sair uma conta cara, viu? Uma conta bem cara. A própria Ucrânia está ficando com a nota fiscal pesada, porque essa história... tem gente que acha que o governo americano está doando. Não. O governo americano...
ele está adiantando para a Ucrânia a sua defesa lá, mas vai ficar uma conta depois para ser paga, né? Mas a gente vai comentar sobre isso, vamos falar bastante sobre isso. Antes, só dar aqui um recado para vocês da Prefeitura de Santos, pois o verão é um sinal de pré-lotada, não é, gente? Principalmente quando nós temos aí finais de semana. Vem aí, ó, feriadão sexta-feira, se tiver tempo bom, feriado aniversário de Santos. Ontem foi aniversário de São Vicente, quinta-feira aniversário de São Paulo. Praia Grande foi na semana passada, mas Praia Grande foi na semana passada, na sexta-feira da outra semana, mas não foi feriado, foi ponto facultativo. Não deram feriado, não. Foi ponto facultativo, então o pessoal até ficou bravo. Mas, verão é sinal de pré-lotada para manter a segurança e o bem-estar da criançada, confira alguns cuidados, hein? Reforça o uso de protetor solar a cada 2 horas. No mar, as crianças devem estar sempre acompanhadas por um adulto, se não mais até, e não tire os olhos das crianças por nenhum minuto, nenhum segundo, tá? Sempre de olho nas crianças, né? Coloque as crianças com uma pulseira de identificação com o nome delas e o seu contato, seu telefone celular, da esposa, de família. Todo mundo que estiver na praia, põe o contato celular, se couber ali, 3, 4 celulares, não tem problema. Quer saber mais? Acesse santos.sp.gov.br ou acesse as redes sociais. A sua diversão é a nossa praia. Apoio Prefeitura de Santos. Então, já sabe, vai para a praia, a Prefeitura de Santos, que é a sua alegria, para que você vá bem e volte melhor ainda, né? Eu vou um rápido intervalo no nome de Imunis Logística, soluções de comércio exterior, há mais de 20 anos cuidando da sua importação, exportação e da logística da sua empresa, hein? Com todas as certificações de mercado. Também Forte Vistorias Automotivas, que tem 8 endereços. Baixada Santista tem Santos, São Vicente, Guarujá, 3 lojas em Praia Grande, tem em Mogi das Cruzes e tem em Santa Branca, no Vale do Paraíba. Também em G Plus, consultora incorporadora, que está quase finalizando o residencial micro na Ricardo Pinto 63, entrega agora fevereiro ou março, no máximo, não passa disso. Está na construção acelerada do Ilha de Malta, na Almirante Cochrane, 32, quase na praia, 60 metros da praia. E em breve, hein, Virgínia? O vídeo está chegando, o Bali, hein? Novo empreendimento da Eng Plus. O Bali, lindíssimo projeto da Eng Plus. E tem também a Eng Life, a caçulinha do grupo onde a qualidade faz a diferença, que é esse aqui, ó. Piazza Torino, que tanto o Ailton como o Denis Castro não se cansam de falar. Imóvel na planta, empresa idônea, com bom projeto, é investimento. O seu dinheiro vai valorizar. Eu falei aqui, nós lançamos esse prédio ano passado, mais ou menos em março, abril. Uma unidade lá, menor, custava 278 mil. Hoje, essa mesma unidade está quase em 366 mil reais. Então, o seu dinheiro não está parado, ele está crescendo. Tá? A obra construindo, a obra subindo e o seu dinheiro valorizando. Então, acesse Construtora Eng Plus, né? E acesse lá os empreendimentos Mykonos, Ilha de Malta e Bali. E acesse construtora engelife.com.br e acesse o Piazza Torino com todo o conforto e lazer em unidades de 38, 56 e 67 metros quadrados. Sucesso Smart é o conceito para quem mora e para quem quer morar em Santos. Também, Rolo Hammer Martelinho de Ouro, bateu, deu aquela amassadinha, funilaria, pintura, micropintura, polimento. É tudo na Comendador Martins, 191 na Vila Matias. Edu, dá para ligar e mandar as fotos? Dá. 974085990, ele manda o orçamento para você a partir de 300, 300 e poucos reais, você já tem um conserto do seu carro. Vamos ao intervalo, Virgínia? Voltamos com muitos assuntos aqui. Eu não sei não, viu? O nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem até um apelido que eu acho que não é legal, né? Um apelido que não é bacana, né? É picolé de alguma coisa, né? Mas ele, além de vice, ele é ministro. Sim, com certeza. Ele é ministro. Ele diz que a nova política dará mais competitividade à indústria química, reduzindo PIS e COFINS, segundo o nosso vice-ministro Geraldo Alckmin. Será que ele tem razão? Não, vamos saber daqui a pouco, com os nossos convidados, vamos saber, vamos discutir muito. E também essa questão que a gente está falando aqui, que o governo prevê 300 bilhões de crédito subsídio para o plano safra da indústria. E a gente vai explicar o que é isso aqui, até separei trecho do texto, para que na volta do nosso intervalo a gente explique aqui com o Denis, com o Ailton, o que é esse pacote que faz desonerações de 300 bilhões em crédito à indústria, da nova indústria Brasil, que traça políticas para crescimento do setor até 2033. Eu quero que vocês expliquem para a gente aqui, para os nossos ouvintes e internautas. Eu volto já, Virgínia.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Já estamos de volta aqui na segunda parte do programa dessa terça-feira. Terça-feira de uma semana para muitos curta, né? Ontem feriado em São Vicente, quinta em São Paulo, sexta aqui em Santos. E a previsão de um tempo essa semana um pouco estranho, viu? Calor e chuva, temperaturas mais agradáveis essa semana, pelo menos perante os últimos 20 dias, com muito calor, a virada do ano, muito calor também, mas a possibilidade. Mas ontem o governo, meu querido Ailton, meu querido Denis, meio que surpreendeu aí o mercado financeiro, as indústrias, inclusive a própria indústria fez elogio ao plano e avalia que 300 bilhões ainda não são suficientes, classificaram como insuficientes, mas precisa ter um pontapé inicial, né? E a gente pode dizer que o governo lançou ontem um pacote de desonerações de 300 bilhões em crédito à indústria. A Nova Indústria Brasil, como é tratada essa iniciativa,
traça políticas para o crescimento do setor até 2033. O pacote envolve volumes bilionários em financiamentos, reduções de impostos e outros incentivos, visando estimular o quê? Os investimentos e a modernização e a digitalização e as exportações do setor, além de estimular a transição para uma economia verde, com participações aí de BNDES, FENIP, Embrap, MCTI, e segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, essa nova política deve equacionar questões de financiamento da indústria, agregando vários segmentos que não conseguem empréstimos bancários, por exemplo, o BNDES, e que pode ser uma alavanca, que a indústria brasileira está muito obsoleta, muito atrás, sem competitividade. Denis, vou começar com você, vou tirar a palavra de você aquela hora. Essa competitividade tinha que começar de algum jeito. Assim, a gente vem criticando o processo que vem acontecendo no Brasil de desindustrialização nos últimos 40 anos. E a gente precisa ter um plano para a indústria e, economicamente, a função de um governo é trabalhar com essa sua balança de estímulos e estimular a indústria, ter um plano de desenvolvimento industrial. Está dando subsídio, financiamento, desoneração, isso daí retorna na renda que é gerada por essa atividade econômica. Vai retornar em salário das pessoas que vão trabalhar, nos lucros das empresas que são tributados, nas exportações, no consumo dessas famílias que vão estar empregadas, ou seja, essa desoneração, na verdade, né, esses incentivos, eles têm um fator de multiplicação na arrecadação tremendo. Exato. Você tem um incremento tremendo. É pouco, mas precisava dar um start, precisava ter um plano. A gente vem cobrando isso, eu venho pelo menos nos últimos 15 anos, venho falando disso, desde que o Brasil jogou a pá de cal na indústria ali em 2008, uma negociação com a China, que o Brasil, em troca de um voto da China para o Brasil ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, um assento permanente, o Brasil tirou todas as barreiras das importações da China e basicamente jogou uma pá de cal na indústria. E de lá para cá, a coisa que estava ruim só piorou. A gente precisa recuperar a atividade industrial, gera empregos, vai aumentar a atividade no setor turístico, vai aumentar a arrecadação do setor de serviços. É uma alavanca econômica tremenda na questão de arrecadação, geração de riqueza, pagamento de salário, consumo, Sim. ou seja, Sim. é um incremento tremendo. Já não era sem tempo do governo ter feito isso. A gente esperava isso de outros governos e não é a hora de discutir se é bom ou se é ruim. Precisava ser feito alguma coisa, precisava ser... O importante é o mercado sinalizar que gostou. Você viu a nota vai oficial investir, da indústria, Denis? Eu vou ler aqui para que vocês Sim, possam sim. comentar e você comenta. Eu achei interessante. Eu que fiz um resumo, mas os dirigentes da indústria elogiaram o plano lançado ontem pelo governo, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ontem, na segunda-feira, dia 22, em solenidade no Palácio do Planalto. Mas se alternaram entre avaliações de que os 300 bilhões para políticas industriais ainda são insuficientes para competir com o restante do mundo. E advertências de que responsabilidade fiscal não pode ser esquecida jamais. Daqui a pouco vocês comentam isso. A nota ainda diz o seguinte: é um valor suficiente, mas um belo ponto de partida. Elogio por parte da indústria sobre esse aspecto. A afirmação foi feita pelo diretor de Desenvolvimento Industrial e Econômico, ou de Economia da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que é muito forte, o Rafael Lucchesi. Ele diz o seguinte: em referência às novas linhas de financiamento prometidas pelo governo, elas vão somar 300 bilhões. Lucchesi lembrou que os Estados Unidos destinam 1,9 trilhão de dólares. Isso em reais dá 9,4 trilhões de reais para as políticas econômicas, e a União Europeia tem cerca de 2 trilhões, cerca de 10,8 trilhões de reais reservados para essa finalidade. Mas precisávamos de um ponto de partida. Que um dia a gente chegue nesse valor. No entanto, Exato. A gente precisa dar o start, né? Tem que começar Mas por algum uma indústria lugar. que está sucateada, falida, gerando pouco emprego, que nem a brasileira, não é de um dia para a noite que as coisas vão mudar também. Esse estímulo já vai estimular as pessoas a investir, a fazer os investimentos nos equipamentos, tecnologia, e vai dar um up aí na geração de emprego e riqueza. Então, E olha, na visão, Ailton, que o Denis já tinha visto essa nota ou não tinha visto? já tinha visto. Já tinha visto? Então, mas olha que eles acentuaram ainda. Eu falei 20 anos, eu fui econômico, viu? Mas preste atenção. Segundo o Lucchesi, ainda temos pouco, precisamos muito mais, mas precisávamos de um começo, que o Denis acabou de pontuar. Perfeito, Denis. Parabéns. Até a frase é essa.
o Executivo criticou a visão preconceituosa sobre políticas voltadas ao setor, enfatizou que o Brasil foi o país que mais perdeu complexidade industrial nos últimos 40 anos. Eu tinha falado antes também. Exato, eu falei 20 porque dei desconto de 20. Para ele, a falsa celeuma nas queixas de economistas sobre medidas de apoio à indústria pelo Estado. Todos os países avançados pelo mundo... Opa, eu subi demais o texto aqui, só para o Ailton comentar. Vamos lá, peraí. Peraí, onde eu parei? Ó, todos os países avançados do mundo prestam apoio à exportação, fazem exigências de conteúdo local, oferecem margem de preferência a fornecedores nacionais em compras públicas. O presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, o Márcio Lima Leite, avaliou que o plano é fundamental para a recuperação da indústria como um todo, não apenas pontuando um segmento. Segundo ele, a nova política industrial anunciada pelo governo Lula ajudará demais as montadoras instaladas no Brasil a barganhar mais investimentos e expansão por suas unidades em todo o país, gerando receita e também empregos, que é o que o Brasil precisa também, né? E ainda, segundo ele, a nova política industrial anunciada pelo governo Lula, ela é importante, porque quando estamos trabalhando com nossas matrizes para trazer mais investimentos ao Brasil, ajuda muito ter uma sinalização de um plano bem estruturado pelo governo, como é o caso. Assim podemos ir nas matrizes, né, e buscar os recursos, que aí dá para entender que eles acreditam. O presidente da Câmara Brasileira da Indústria e Comércio, da Indústria da Construção, citou o Renato Correia, também fez avaliação positiva no plano de manifestação Tranquilidade, com exigências de conteúdo local, em projetos do programa Aceleração do Crescimento, que é o PAC. Em tese, ele diz, a preferência por fornecedores nacionais, ainda com preços superiores, pode afetar o valor global de grandes obras. Porém, ele acredita que não haverá forçação de barra pelo governo no uso de mecanismos. Se for bem utilizado, uma boa estratégia, o Brasil pode voltar a ter concorrência. Eu vou fazer um contraponto aqui. Eu acho importante o país ter uma política industrial, preservar empregos e geração de renda, principalmente de renda, até para consolidar uma classe média, que é um problema do Brasil, que a classe média encolheu. Sim. Nós estamos virando uma economia de ampulheta, ou está lá em cima ou está aqui embaixo, só que quem tem que estar lá em cima são poucos e dificilmente cai. E a diferença é muito grande. A diferença é muito grande. Muito grande. Então, eu acho que nesse aspecto é importante. Mas o que a gente tem que ver é para quais setores estão sendo concedidos esses subsídios. E outra coisa também, a reforma tributária. Que muito do prejuízo que a indústria teve nesses 40 anos, em parte foi pela obsolescência da infraestrutura. Isso que você está falando, então, comenta em cima disso também, porque é o seguinte, reforma tributária traz simplificação, mas pode alterar equilíbrio econômico. Quem disse foi o Marcos Sintra. Ele tem razão nesse aspecto? Sim. Não digo equilíbrio econômico, mas causar uma transformação econômica. A partir do momento que se tributa o destino e não a produção, o local da produção, essas indústrias, esses produtores, eles vão repensar a logística deles. Sim. O que antes a tributação influenciava na localização dessas empresas, dessas unidades fabris produtoras, agora vai, digamos assim, diminuir o peso desse fator. Então, muita indústria vai estar deslocando, vai estar mudando dentro do território nacional. Até por conta de desaparecer ali adiante, daqui a uns 8, 9 anos, o ICMS. Vai entrar em cena o IBS e a CBS, que vão substituir o ISS, o ICMS e o PIS e COFINS. Quer dizer que isso aí vai alterar. A outra coisa é qual é o prazo que estão se prevendo para conceder esses subsídios e as contrapartidas. Que a gente sabe que no mundo do mundo real, como as compras governamentais estão fora da OMS, Exato. que é o regime dominante de comércio internacional, cada país faz o que bem entende nessa área. Os Estados Unidos, quando compra, principalmente a indústria de defesa, a indústria bélica, exato, que é muito forte. São os produtores dos Estados Unidos. Você pega os aviões, são todos, digamos assim, são indústrias locais, aqueles tanques, todas essas coisas que estão vendo nessas guerras aí atuais, é tudo produção local. E movimenta
e muita economia americana. E eles têm um mercado mundial que eles são os maiores vendedores do mundo. Os maiores vendedores, e isso aí acaba o quê? Ramificando até nos setores das universidades, nos prestadores de serviços. Partindo desse princípio, daqui a pouco a gente comenta também a iniciativa do governo pontuar em criar um ITA no Nordeste é positivo também para você trazer tecnologia para aquela região, formar pessoas e dar conhecimento ou não? Aí é que eu falo. Qual é a proposta desse ITA? Ele vai trabalhar com as mesmas coisas, com as mesmas áreas que o ITA de São José dos Campos faz? Acredito que não, né? Essa que é uma resposta que ninguém me deu até agora. Porque, veja bem, quantos projetos já existem no Nordeste? Porque vale lembrar que a região, apesar de ser um centro tecnológico São José dos Campos, tem muita dificuldade. A gente vê que a Embraer vive de crises e ela tem que acertar pontualmente vendas importantes para se manter anos à frente. Mas aí é que está o negócio, porque como o governo brasileiro ele não faz compras grandes, é diferente do governo americano. Sim. E a Embraer depende e muito o quê? Da parte de defesa, porque ela tem dois ramos. Ela tem a parte de defesa e tem a parte civil. O Brasil compra 2, 3, 4, 5 caças Gripen da Saab, sueca, e os Estados Unidos compram um excesso. Não, compra de centenas. Exato. Quer dizer, cada unidade daquela custa 100, 200, 300 milhões de dólares. Custa muito mais que um jato comercial da Embraer. Mas a Embraer está se dando muito bem na linha de jatos, porque ela ocupa um nicho de jatos executivos, de jatos regionais e os jatos executivos também, o Ferron, né? Que vende muito bem. Então, a Embraer, ela teve digamos assim, um período de crises e tudo, mas conseguiu consolidar. E conseguiu colocar a marca dela em bolsas de valores de vários lugares do mundo, né? Mas que é um ativo importante. Só que a Embraer, por si só, ela ainda é insuficiente dentro do escopo da indústria brasileira. E ela mesmo assim, no mercado internacional, Denendes, ela não consegue ter a mesma concorrência, por exemplo, que jatos aí da Saab, que é sueca... Na verdade, o que acontece? A Saab e a Embraer, elas estão fazendo uma joint venture... Fizeram isso agora... para poder competir no setor, nos segmentos de jatos de quinta geração. De sexta, Estados Unidos, talvez China que esteja fazendo alguma coisa, Rússia, nem Rússia. Porque a eletrônica embarcada, essas tecnologias novas, é praticamente um monopólio hoje dos caras. Exato. Mas a Embraer e a Saab estão tentando se posicionar nesse mercado. E trocando tecnologia também na área bélica, né, em aviões militares, que a gente fala aqui que um avião que era o Tucano era utilizado como um avião de caça pela Força Aérea Brasileira. E para o mercado mundial não serve. Não serve, vírgula. A Colômbia... Os países africanos... Não, eles fazem a utilização... Não, por quê? Porque são mais em conta, né? Não, mas o tipo de cenário. Porque como eles enfrentam muito a questão da guerrilha, esses aviões para combate de guerrilha, como o Brasil utiliza para combater o narcotráfico. Exato. Para fazer o rastreamento... Não exige, né, um equipamento tão de alta velocidade. Com um poder bélico tão grande. Com certeza. Ele faz aquele trabalho que é de ataque ao solo, de patrulha, a baixa altitude, a baixa velocidade. Então, esses aviões cobrem bem. Até eu falo, o Brasil talvez hoje, dentro das circunstâncias do Brasil hoje, é lógico, você tem uma força aérea, você tem que dar equipamento de última geração para manter os seus pilotos treinados. Porque senão nós evoluímos da época do avião ultra, super, quase um drone. O que você está falando é tão justo e tão correto. Nós vimos aí vários aviões que foram cedidos à Ucrânia, os pilotos ucranianos não tinham preparo e caíram. Cai e formar pilotos não é do dia para a noite. Não, imagina, eu entrego lá, Denis, pilota aí que é igual. Mas dada a extensão do território brasileiro e a questão problemática que nós temos com o narcotráfico, hoje, os tucanos, as unidades que operam tucanos, elas são para a realidade brasileira. As especialistas afirmam, viu, Denis, essencialmente ela úteis. está falando que a indústria bélica brasileira pode ganhar uma fatia considerável do mercado mundial. Agora, por exemplo, você está aqui, não tem nada a ver com o nosso querido Hammer, que é o Ronaldo Hammer, mas esse é um veículo militar americano muito utilizado, e nós desenvolvemos um veículo aqui no Brasil tão bom ou até melhor. E alguns exércitos mundo afora já ficaram de olho, porque economicamente ele é mais barato e ele ofereceria o mesmo. E um detalhe, o Hammer é um carro extremamente gastoso, né? Ele consome muito combustível. E o nosso produto aqui brasileiro, da Ingesa, a indústria,
ele forneceria, entregaria mais pelo um custo menor. Eu vou fazer um comentário, até uma área que ninguém fala, a área de mísseis. O Brasil fabrica mísseis e agora tem uma joint venture, uma empresa brasileira com uma empresa com investimento dos sauditas. Sim. Então, eles estão vindo investir na área de defesa no Brasil. Quer dizer, pegamos um exemplo, um segmento. Sim. Mas se a gente pensar infraestrutura, outro segmento, indústria automobilística, que é uma questão que a gente precisa definir qual rumo que nós vamos tomar. É lógico que o carro, o motor a combustão interna, ele não vai sumir do dia para a noite. Vai levar anos ainda. Uma transição, mas a gente tem que pensar na frente. Então, o que a gente vai fazer com o veículo elétrico? Não seria também uma questão de começar a pensar, projetar esse futuro? Porque a BYD está investindo. Acabou de fechar lá a compra da fábrica de camaçaria da Ford. Não, eles vão começar a trazer. Eles falam que vão trazer... Mas aí, deixa eu abrir um parênteses aqui, Denis. Para o brasileiro, e a gente começou a falar, eu e Ailton aqui, dizendo desse distanciamento da classe mais pobre, a gente tem aí o quê? 2%, 3% da população que cada vez mais rica. E o resto, porque na verdade, segundo os especialistas, a nossa classe média está sumindo. Que classe eu sou? Não sei. Aí já não sabe mais, né? E aí o que acontece? Tem um rico, aquele que não sabe onde está, e a classe que sofre com salários muito baixos. Agora, quando a gente fala de uma indústria mais competitiva, a gente também tem que lembrar do quê? Boa educação, preparo técnico, abrir portas para que essa indústria absorva, mas não também é pensar que todo mundo vai ser engenheiro, fala né? Ao longo dos programas, na revolução da educação. Exato. Que a gente fala, não dá para você desenvolver indústria se você não tiver também uma revolução na educação. Correto. Tem que passar por isso. Não dá para você desenvolver o país, não dá para aumentar a renda se você não tiver uma revolução na educação, que também está sucateada ao longo dos últimos 40 anos, acompanhou o declínio da indústria brasileira. Mas a reforma tributária não tem que andar junto com esse passo longo que a indústria quer dar? A reforma tributária, o modelo que eles estão trazendo é um modelo já visto internacionalmente, né, adaptado aqui para o Brasil, de simplificação. E, de novo, nessa simplificação, eu já expliquei aqui outras vezes, é bom explicar de novo. Né? Imagina o PIB como se fosse uma pizza, ou seja, a total de riqueza produzida pelo país. Essa pizza é dividida por 3 agentes principais. Vamos dividir essa pizza entre governo, empresas e famílias. Como é que funciona essa questão? Quando o governo quer arrecadar mais, ele aumenta imposto. Né? Tanto das famílias quanto das empresas. Quando a empresa quer faturar mais, ela arrocha salário e aumenta preço. E as famílias, qual que é o poder? O poder de uma democracia liberal como a nossa? Ele escolhe quem vai ser o governante, ele escolhe se ele vai vender a mão de obra dele, para isso a mão de obra dele tem que ser qualificada. Exato. E ele escolhe se ele vai comprar ou não. Ou seja, existe um equilíbrio, onde quem manda numa democracia liberal com a população bem educada são as famílias. Qual que é o ponto dessa reforma tributária? Sempre quando você aumenta imposto, você vai ter um limite ali que as empresas vão deixar de investir e as famílias vão ter dinheiro para consumir. Com essa reforma tributária, você vai aumentar a capacidade das empresas produzirem e das famílias consumirem, que você está simplificando. Mas isso vai ter perda na arrecadação? Não. Porque também existe isso em teoria econômica e na prática econômica. Quando você simplifica e diminui impostos, você pode arrecadar mais do que num sistema confuso como é hoje no Brasil. Sim, o sistema hoje é confuso, engessa a empresa não tem um limite, ela é restrita ali, porque o governo, no meio dessa pizza, está tirando via imposto, que é cobrado de uma forma complexa, o poder de investimento das empresas e está tirando do salário e do consumo das famílias. Ou seja, com essa simplificação proposta nessa reforma tributária, vai sobrar mais dinheiro para as famílias comprarem, consumirem, e vai sobrar mais dinheiro também para as empresas investindo, porque elas vão estar vendendo mais. Ou seja, é positiva essa reforma. Mas quando ela for completamente implementada ali em 2031, 2032, o problema vai estar resolvido? Não, você vai ter que pensar em outra reforma. Exato. Você tem que estar sempre de 4 em 4 anos. Não vai dar para ser a vida inteira assim. De 4 em 4 anos,
tanto alterando. Todos os países envolvidos estão revendo a sua questão tributária, estão revendo a questão Mas previdenciária. o Marco Sintra falou que isso vai tirar o equilíbrio econômico. O Ailton diverge. Não mexe nisso. diverge, mexe nisso. Porque o Marco Sintra, ele tem uma ideia, tinha uma ideia desse imposto, né? Que é basicamente esse que eles criaram agora. Eu conheço essa história do Marco Sintra há mais de 20 anos. No entanto, ele está falando isso, vamos falar a verdade, é por recalque. Ele queria que ele tivesse passado isso e o Bolsonaro mandou demitir ele. Agora, manda demitir aquele maluco do imposto único. Mas o Denis, esse maluco está falando muita bobagem, ele ficou chateado. Falam, a gente aqui, ele levou um chute na bunda e não conseguiu a gente passar. cobra o consumo e devemos não pegar o consumo e sim a produção. Aí outros já falam, não, tem que pegar menos do consumo e mais a produção, mas tirar dos dois. Eu acredito que menos. O problema está aí, é porque quando você tem uma manifestação de riqueza, Exato. ela pode aparecer na renda e no consumo numa outra ponta. Exato. Só que o Brasil tributa mal a renda e sobrecarrega o consumo. Então teria que corrigir a tributação. A carga de impostos no consumo é alta. Mas a da renda não. Então, se nós pegarmos hoje quem contribui com a renda, a maioria está na classe média ou assalariados. Entendeu? É quem não consegue fugir. Quem não consegue fugir. Exatamente. Esse é penalizado. Esse vai levar quase um terço do salário dele. Vai levar quase um terço do salário dele. Eles podendo chegar a 50% porque ele está pagando imposto no consumo dele. O grosso da arrecadação... Na conta de água, no alimento, 52% no açúcar, 33% no arroz. Ou seja, se você somar o que ele está pagando na fonte que ele já é cobrado mais do que ele consome, chega a 50%, 60%. Porque o mecanismo é tão assim, perverso, vamos usar esse termo. Perverso com quem é assalariado. Porque que as deduções, as faixas do imposto de renda, elas não são corrigidas ao longo do tempo de acordo com a inflação. Então, chega uma hora que o cara está pagando imposto por algo que não é renda dele. Ele já está descendo. Um bom exemplo é a economia americana. O sujeito ele vai comprar alguma coisa, então, vamos dizer, vai um sanduíche de uma grande rede, aí vai um McDonald's. Quando ele tira ali a notinha, aparece lá, vai 7% de imposto. Pronto. Está claro. Mas é o que eu falo. Você entendeu? Vocês estão falando do consumo, eu estou falando da renda. Não. Vocês estão falando mas aí o dinheiro, vocês estão falando o dinheiro que a pessoa recebeu e vai lá no empório, vai lá na padaria exatamente, gastar. Eu estou chegando Você está falando no que ele vai ganhar. Na boca do caixa lá, que ele chega lá no dia do pagamento dele. Que também nos Estados Unidos não tem. Ele pega o olerite dele, ele vê, pera um pouquinho, me descontaram, eu ganho R$3.000 por mês, R$4.000. E nos Estados Unidos não é essa pancada que é aqui. Então, até porque eles recebem diária, né? Exato. O sistema de pagamento deles é de diária. Quinzenal. Quinzenal, e dependendo do contrato de trabalho, que lá tem gente que é semanal, tem gente semanal. Desregulamentado, cada um faz seu contrato. E aí fala assim, mas americano não tem fundo de garantia ainda de 13º, eles nem querem. Então é isso. Vai comprando ação. A minha objeção com a reforma tributária é que ainda há vários setores que foram privilegiados. Muito privilegiados, vão gozar vão ter... Dá um exemplo aí. Dá um exemplo no nosso setor do agro. Eu acho que o setor do agro... Esse é um setor muito... Porque, veja bem, ele é um setor exportador, basicamente exportador. Mas ele acrescenta muito no PIB, a arrecadação do país. Porém, porque ele tem esses incentivos, né? Porque tem esses incentivos. A gente também tem que dar horizonte para os setores, ou falar, essa festa vai acabar, vai ter uma hora que você vai começar a pagar normal que nem o outro, para poder tirar dos outros setores. Porque aí senão você tem setores, uma série de setores. Educação... Para isso você vai ter que fortalecer os outros setores. Mas... o agro hoje ele foi colocado numa posição especial pelo último governo, que ele sente que ele é o dono do Brasil. Ele sente que o parlamento é todo para ele, os ministérios, os ministros têm que atender. Aí sim. Porque até a oposição fala, não, se não for o agro, o Brasil fecha. E não é bem assim. É verdade. Né? Então, ele tem que sair dessa posição. Mas, para tirar ele dessa posição, você não tira numa canetada. Não. Você tira fortalecendo os outros. Exato. Esse passo da indústria, depois o passo dos trabalhadores, via educação. Aí você fortalece os outros setores, aí o agro vai... Espera lá um pouquinho, você é só mais um. Exato. Você é só mais um. Se coloca no seu lugar, porque os outros estão produzindo tanta riqueza quanto você, ou até mais. Inclusive, eles geram mais empregos, ou seja, vamos falar, senta aí um pouquinho. Com a indústria desarticulada, o governo ele pede muito poder em relação ao agro.
Ele tem que dar incentivo mesmo, só que eles estão se sentindo acima do bem e do mal. Agora, isso não é bom para o país. Sim. Agora, quando a gente fala em incentivar... Isso não é ninguém aqui contra o agro é importante. Exato. Né? Não, pelo só contrário. que ele não deve ser tratado, sabe? Nunca se deve colocar todos os ovos no mesmo cesto. Essas 100 famílias bilionárias aí do agro receberam todos os incentivos de imposto, tributário, durante um tempo a gente até acha que é certo, mas não o tempo todo, né? Olha, ou seja, desregulamentar também é outra coisa que pouco se fala, isso aí. Agora acho que o deles vai falar melhor que eu, ele pode até discordar. Sim. Desregulamentar o crédito, desconcentrar o crédito. Porque 80% do crédito no Brasil são 5 bancos. Aí não tem jeito. Entendeu? E aquele banco que tem que atender, por exemplo, a pequena e média empresa que é o BNDES, o acesso é muito difícil. Muito difícil, porque os outros bancos, as empresas de grande porte, aonde que elas vão se socorrer? Exatamente. E detalhe, desses 5 bancos, 2 deles estão entre as 100 empresas mais ricas e valiosas do mundo. 2 ou 3 deles. Ou seja, das 100 maiores empresas do mundo, das mais ricas do mundo, 3 desses bancos estão entre os mais ricos, mais poderosos, mais valiosos do mundo. E até uma coisa, para quem é meu cliente, está dando audiência e está assistindo, a gente falou aqui eles não têm fundo de garantia, né, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, eu indiquei, né, para os meus clientes, quem está comigo há 20 anos pelo menos, tem cliente que está comigo há 20 anos, eu indiquei para eles, comprem ações de tais bancos. Eles falaram assim, né? Pô, mas compra todo mês. Compra todo mês. Compra todo mês. Aquela sobrinha. Aí 5 anos ele... não está assim. Hoje bateu... Quando bateu 10, 15 anos, aquela ação que ele comprou por R$1,60, hoje está R$33. Fora que o acúmulo desses papéis rendem dividendos para eles, alguns trimestrais, outros mensais, outros semestrais, Sim. Que ele olha na conta, nossa, minha conta corrente da corretora estava zerada. Ele não De repente tem 12 mil. Ô, Denis, ele não de repente tem 18 mil. Parecido, né? Ou seja, o papel valorizou. Exato. E ainda gerou os dividendos, virou uma bola de neve. Que eles falam, para que eu faço com esse dinheiro? Paga as dívidas. Se não tiver dívida, compra mais ação. É verdade. Para você ter. Ou seja, a questão do retorno. A questão do fundo de garantia não existe nos Estados Unidos porque existe essa cultura de você aplicar em bolsa. Porque as pessoas elas vão se sustentar de rendimento vindo desse lucro das empresas. E fundos de pensão também que investem pesadamente nos norte-americanos são conhecidos por criar muitos fundos de pensão. Exato. E isso concentra muito dinheiro. E eles procuram, muitas vezes, além do mercado norte-americano, pegar esse dinheiro e investir em alguns outros lugares do Inclusive do Brasil. Brasil. Só que a gente tem que ter o quê? Credibilidade. Exato. Regras transparentes. Governança. Segurança jurídica. Para que isso aconteça. Agora, por exemplo, quando você fala em desonerar, e aí tem desonera, onera. O mercado foi sacudido, e tantos deputados como senadores, com o final do ano, lá para o dia 28, essa questão toda de onerar de novo. A MP do governo onerando os 17 setores. Ontem foi assim, hoje vai ser assim, está todo mundo cobrando. Rodrigo Pacheco falou, não vai passar, a gente vai voltar com a desoneração agora. Eu estou falando de 17 setores. E aí o outro fala assim, mas peraí, o meu setor não está. Peraí, não, eu também não está. E aí aquilo ali, onde é que está a justiça nisso? Olha, eu vou falar para você. Quando a gente busca nessas medidas às vezes, os benefícios fiscais, de modo geral, quando a gente busca justiça propriamente dito, olha, não vai encontrar. Geralmente é o peso político de cada um deles que vai falar mais alto. É aquilo que o Denis estava falando agora há pouco. Quando o Denis falou o papel do agro, ele falou, o agro cresceu tanto o poder político dele, que é difícil, qualquer medida no Congresso Nacional, que contraria os interesses, mesmo ele sendo... Às vezes você só vai corrigir isso fazendo crescer outro setor. Só para o nosso ouvinte e espectador entender, a gente não tem que ir para o intervalo ainda não, né? Eu já tenho que ir para o intervalo. Eu vou dar só uma dica aqui. O governo, o Ailton, o Denis explicam sempre aqui, o governo precisa arrecadar. O governo precisa fazer fundo de caixa. E isso não é uma vez, é sempre. É esse ano que vem, e projetar cada vez mais. Aí vem aquela história da meta fiscal, déficit zero, que o Ailton já explicou, o Denis também, se quiser retomar, põe. Só que o governo tem que essas soluções. Então, por exemplo, ontem também o governo disse que planeja leiloar 56 projetos. Aí fui lá eu atrás de pesquisar o que é esses projetos, né? Não é peça de teatro, nem nada a ver. O governo está estimando que com esses leilões ele pode arrecadar, viu, Denis,
173 bilhões de reais. Aí lá, eu, na minha pesquisa, fui lá e descobri. O que é a pesquisa? Ele pensa em levar o quê? Rodovias, portos, saneamento básico em várias regiões do país, linhas de transmissão de energia e algumas das concessões que o governo tem ainda de serviços pelo país afora. E com isso, eu acho que nesse ponto o governo até calculou um valor, eu acho que ainda... Aí quando a gente fala, né, a gente briga com o bolsonarista, que a gente fala que os governos do Lula foram muito mais liberais que o do Bolsonaro. Com certeza. Eles falam que o Lula é comunista, é esquerdista. Aonde que tem comunismo aí? Primeiro que o Lula, os governos do Lula sempre foram marcados pela responsabilidade fiscal. Eu vejo mais um olhar capitalista do que outra coisa. Sempre marcado pela... No primeiro ano de governo dele, lá em 2013, ele já meteu umas 3 privatizações. Privatizou o banco do Ceará, do Nordeste, enfim, uma série de coisas. Só pode interromper? Olha, desculpe Não, interromper. sim, sim. Olha, os petistas vão me matar, mas o Lula é conservador. O pessoal não entende isso. Não, ele é extremamente liberal. Mas ele é conservador. É um liberal conservador. Ele segue. Se existe essa classificação, você vê para ele. O Bolsonaro ele só vestiu a bandeirinha do liberalismo para agradar meia dúzia de incauto. Mas, na verdade, o governo liberal os governos Lula sempre foram liberais. Você olha a formatação do Ministério da Economia do Lula atual, só tem liberal ali. E aí a gente vê o bolsonarista incauto na rede falando, não, aquele monte de esquerdistas. Todos os diretores que ele indicou para o Banco Central, o Roberto Campos Neto vai ficar isolado. Todos acompanham o Roberto Campos Neto nos votos. Ou seja, todos os que o Lula indicou têm o mesmo perfil técnico do Roberto Campos Neto. Tanto que a Receita podem não tá ter dando votado certo no Bolsonaro declaradamente, como fez o Roberto Campos Neto, Sim. que vestiu a camisa amarela ali ele é amigo pessoal. numa infantilidade, né, que não caberia para o cargo dele. É aquele ato falho. Mas no caso dos que eu vejo nas redes sociais, não, porque ele vai indicar o professor maconheiro de não sei qual faculdade que vai acabar com o Banco Central. Não, ele está indicando pessoas para o Banco Central que têm o mesmo perfil técnicos, né? técnico que o Roberto Campos Neto. Bela avaliação. Ou seja, é isso mesmo. E o petista ele fica bravo porque... Você chamou o presidente de liberal? Mas ele é liberal, fiscalista, liberal e fiscalista, porque ele sempre fechou as contas redondinhas. Mas o PT, no governo Dilma, que trocou completamente a linha do Ministério da Economia, trocou completamente a equipe, ela achou que entendia de economia. Nem presidente de clube, que eu já falei aqui. Presidente de clube que acha que entende de futebol é um desastre. Que o cara quer dar palpite em contratação, quer dar palpite no treino. Não, você contrata pessoas que estudaram 4, 5, trabalharam 15, 20 anos para trabalhar em conjunto e tomar as decisões. Você faz a gestão do financeiro. A partir do momento que o presidente vai dar qualquer coisa que a Dilma não fez, você não vai ver o Lula dando pitaco na política do Ministério da Fazenda. Do Haddad. Você vai ver ele fazendo auto político, reclamando do Roberto Campos Neto. No final do ano ele chamou para o churrasco. E o Roberto Campos Neto foi lá tomar churrasco, tomou vinho, ou seja, tomou cachaçinha com ele. Enfim, então, as pessoas elas têm que começar a parar dessa briguinha. Eu sou bolsonarista, sou lulista. Gente, é um país só. A gente tem que olhar a parte técnica. A parte técnica que tem que ser o importante. Então, vamos começar a se guiar pelo aquilo que é verdade. E para de chamar o Lula de comunista, pelo amor de Deus. Eu vou para o intervalo, mas vou deixar essa questão para que vocês possam comentar. O Roberto Campos Neto deve estar voltando de férias. Bolsonaro é um péssimo representante da direita. É o pior representante que a direita brasileira poderia ter, porque ele só pegou os chavões, levantou as bandeirinhas, enganou um monte de gente incauta e dificultou a eleição de um próximo presidente que realmente seja de direita. Exato. Porque ele encampou valores morais ali que são religiosos, como, enfim, dos radicais religiosos, e diz que é conservador. Não, ele só é preconceituoso e irracionário. Isso não é ser conservador. Conservador não é contra o casamento homossexual. Sim. Ele não está nem aí com que pelo contrário, ele para preservar a família e o patrimônio que aquelas pessoas constituíram, conservador é a favor. Isso a gente pega ali pelo Joaquim Nabuco, já há 100 anos atrás. Ou seja, a gente tem que Papa começar... no passado, né? A oposição lá no Vaticano Nossa, pelo amor de Deus, né, gente? Tem ingredientes religiosos complicados também, até porque... Eles misturam pauta moral com pauta econômica, faz uma miscelânea, porque sabe-se que recentemente, dias atrás,
numa reunião, o presidente Lula, o Haddad sentou na mesa, ele falou assim, sentou à mesa, né, não na mesa. Aí ele falou assim, ó, eu não quero saber essa história de nem melhor nem pior, pastor vai ter que pagar imposto. E aí o Haddad falou, mas foi o que eu tinha avisado lá na reunião. A ideia já tinha sido do Haddad, então segue a tua ideia, porque ele conversou lá. Aí o que acontece? O Roberto Campos Neto, quando saiu de férias, disse que numa reuniãozinha com amigos, tomando uma cervejinha, comendo uma carninha, falta uma notícia agora de carne aqui, ó. Carne bovina cultivada em laboratório está perto de ocupar as prateleiras e os pratos dos brasileiros. Contanto que os irmãos Wesley lá, eles não fiquem injetando água na carne congelando para vender congelada no mercadinho deles. Você compra 1 quilo, você descongela, vira 600 gramas. Mas você não entendeu. A proposta é o seguinte, eles querem vender para o deserto. Você já compra água. Não, porque a China tem escassez de água. Então, quando ele manda para a China, ele está exportando água também. Mas aí você compra 1 quilo, você descongela, tem 650 gramas. Mas a água, a preço de picanha. Pelo amor de Deus, né, água gente? com preço de picanha. Pelo amor de Deus. O Roberto Deus. Campos Neto falou, para que fique tranquilo, que o clima é bom, que a equipe do Copom está na mesma sintonia. Aí o pessoal fica falando livre mercado, o governo tem que... Gente, o governo tem que fiscalizar, está te roubando. Exato. Você vende exato. 1 quilo, mas é 650. E aí, mas aí já fala uma coisa, aí é defesa do consumidor, aí são vários... Mas é um estado. Mas os irmãos Wesley lá, estão trilionário vendendo carne e água. Mas Concorrência com a Sabesp. Com certeza. Porque, caramba... A diferença é que na garrafinha de água eu consigo pagar R$1,20, água mineral, e na deles eu estou pagando, sei lá, o quilo da picanha lá eu estou pagando R$40. E é assim, o cara faz o cálculo do churrasco, ele fala assim, vão na minha casa, vão 30, eu tenho que comprar tantos quilos de carne. Quando ele faz o churrasco, eu falei, rapaz, mas não deu. Olha, claro, ele não contava com essa água. E essa água está saindo mais cara que sorvete de marca. Mas vamos lá. Essa água gelada aí. A gente vai para o intervalo aqui, Virgínia, para voltar a outra parte final do programa, mas o Roberto Campos Neto falou assim, fique tranquilo, a primeira reunião do Copom agora, 2024, vai ser muito tranquila e, de acordo com as medidas já tomadas, não vamos ter sustos. Não responda agora, mas pense aqui na resposta. E o Galípolo, né? O Galípolo está lá na cadeira. Ele diz que todo dia tem uma ligação, né? Ele liga para o Galípolo, tudo tranquilo, tudo sob controle. Tranquilo, sem nenhum tipo de estardalhaço, né? E aí o que acontece? Aí o Haddad está só ali no monitoramento. Mas o Haddad tem passado para o presidente o seguinte, ó, não podemos fazer invenções, temos que seguir uma linha. Nesse ponto, acho que o Haddad é muito correto nessa análise dele. Mas nós vamos ao intervalo. Tomar até um café para acalmar. Mas informações não faltam, né? E, por exemplo... Ficou com raiva dos Wesley, né? Porque você falou de... Consumidor em casa também, né? Não é aquela história, a carne suando não dá, né? Outra, né, Virgínia? Você vai no mercado, tem umas carnes estranhas, né? A cor da carne é estranha. Aí você pega a carne e pesa, né? Como você fala, caramba... a gente tem que cobrar dos órgãos de defesa do consumidor, da vigilância sanitária. Sem contar as aves, né? Sim. Nossa, no Natal eu passei no mercado, lembra? Eu falei, essas aves aqui, tudo da academia, né? Essas fit de tudo aí, essas academias ganham dinheiro, porque elas só podem ter passado na academia. Né? Porque, na verdade, é o seguinte, aquelas aves lá que eles chamam de lá, tudo quanto é nome que você sabe, né? Na verdade, é um frango anabolizado, né? É um mutante. Não, ele já foi anabolizado, agora ele também está sendo injetado. Agora também tem uma grande parcela de água ali, porque eu lembro que antes, você já viu a coxa de um desses bichos aí anabolizados enchia um prato. Hoje ela é... Não, ela enche quando crua. Não, hoje, depois de assada, ela está mirrada, velho. Não, e um quando detalhe, crua, ela está assim. E um detalhe, a mãe vai fazer o assado no final do ano, ela fala assim, ué, eu coloquei aqui, mas o bicho está nadando. Está nadando. Fica menorzinho. O bicho está injetado também. Né? Antes o bicho era anabolizado, agora ele está injetado. Eu acho que verdade, mentira. A assadeira não sai cheia de água. É um negócio incrível. Você vê um assado boiando. E antes era um colchão, agora. Agora é uma... Depois de assado, antes depois de assado era um colchão. Aí antes do intervalo é assim: a dona de casa, Dona Maria, fala assim para o marido, seu João: João, corre aqui na cozinha. O que foi? Pô, pedi para você comprar um assado, você comprou um pombo. Tem um pombo aqui no forno. É um pombo. Não vai dar nem para... Esses frangão aí diminuíram nos últimos 20 anos. Transformaram em franguinho de leite.
Se ainda vier silêncio, para vir água mesmo. Franguinho d'água. Então. Franguinho d'água. Pior que para venda eles continuam grandes, né? A gente vai mudar as receitas. Já passou o Natal, passou o Ano Novo, sobrou pra caramba, hein? Mas olha, não há milagre. O poder aquisitivo da população está sacrificado. Exato. A gente não dá para chegar festas agora, vamos endividar não. Hoje e por causa de um dia chegar na virada do ano. O brasileiro agora essa aqui, carne de laboratório, não sei não. E só para provocar o Ailton aqui, que gosta de números, e o Denis também, ações da China enfrentam o pior início desde o ano de 2016. Os chineses já estão preocupados também com uma série de aspectos. Mas vamos no intervalo e voltamos já. Não sai daí não, eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383 Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistoria. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa.
A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Já voltamos aqui, ó, esse negócio do frangão aqui, que tem um monte de nome, né? Cada Não marca... vamos fazer propaganda. Então, cada marca tem lá, né, o seu produto com a sua marca, é tudo igual. Né? Cada um tem seu mutante, né? Inclusive, tem gente que mandou mensagem aqui dizendo o seguinte, podia pôr nas Olimpíadas nas provas de natação, porque esses bichos não nadam bem, porque eles já vão banhar da água, né? Mas vai ficar para outro dia a gente comentar. Eles vão roubar o emprego dos patos. Exatamente, fica mais complicado, né? Deixa eu aproveitar, a gente está falando da reforma tributária. A reforma tributária dobra tributação do saneamento no Brasil. E aí os especialistas dizem que a conta d'água vai subir, já que a gente está falando em água, em reforma tributária. E aí, de novo, aquela velha máxima, a classe mais pobre é que paga a conta. Mas essa foi a discussão, em parte, do que nós tivemos no bloco anterior aqui do programa. A distribuição do quê? Dos encargos. Agora, deixar uma pergunta no ar aí. Do ônus, porque, veja bem, o saneamento básico, a água, são insumos básicos para a sociedade, para as classes mais pobres, as classes de menor renda. Se a gente falar, não, mas todo mundo tem que pagar imposto em cima disso daí, você vai onerar também o mais pobre. Sim. Então, só que isso aí agora ficou para o cashback, que eles vão tentar incluir o saneamento e a água no cashback. Agora eu quero saber como é que eles vão fazer isso com as famílias de renda mais baixa, como é que eles vão, digamos, viabilizar isso. E uma coisa que pesa muito, né? E no Brasil tem um detalhe na questão da água, né? A água ela é disponibilizada gratuitamente, a gente paga a distribuição só. Exato. Ao contrário da Europa, que você paga. A água não é mercadoria. E um detalhe, na você Europa, paga o serviço. No Brasil, né? É o serviço da água. água. Um detalhe, na Europa, muitos locais, você toma água na torneira. Ela já vem com qualidade para você tomar na torneira. Então, Mas uma das preocupações do mercado também, em relação ao que a gente comenta, é que o mercado está revisando para baixo a previsão de inflação e o dólar agora em 2024. O Boletim Focus do Banco Central, por exemplo, prevê o IPCA a 3,86%, dentro do teto da meta para este ano, 2024. É a moeda americana cotada em, no máximo, a 4,92. Há um mês, os analistas estimavam a inflação de 3,91% ao final do ano agora, de 2024. Você acredita nisso, Denis, Ailton? Vamos pegar o Ailton ou o Denis agora. Quem começa falando? O Ailton. Diga, Ailton. Eu acho que a inflação talvez coerente com a expectativa deles de a economia esfriando em 2024. Qual é o balizador dessa economia, ou, na tua ideia, ou na sua visão, o Ailton? Eu penso que as contas públicas. Contas públicas. As contas públicas. Se o governo conseguir fazer uma boa gestão das contas públicas agora, porque tudo vai depender de negociação no Congresso, eu acho que vai manter a inflação sob controle. Tudo que muita gente está com medo é esse período muito extenso para essa reforma ser colocada 100% para a reforma tributária ser colocada na prática. prática. E aí o governo, não sei, se vocês souberem, o governo, inclusive, nós tivemos a seguinte informação, que é o seguinte, a Fazenda criou um programa de assessoramento técnico e de implantação da reforma tributária. Sim. Então, isso já está sendo colocado em prática para que empresas e o mercado em geral tenham um assessoramento. Na verdade, o que acontece? Quando se votou a emenda da reforma, a emenda 45, quase emendas que houveram aí no Senado e na Câmara, na verdade se traçou digamos, um arcabouço, se traçou uma moldura de reforma tributária. Agora precisa colocar o conteúdo dentro dela. Então, os limites estão lá, estão na Constituição. O que vai ser feito, o desenho geralzão, o esboço. Agora, os detalhes, eles começam a entrar a partir de 2024. Tem a parte da legislação, a parte das leis, que é a lei complementar que deve estabelecer os fatos geradores do CBS e do IBS, e também do imposto seletivo. Definir quais são as bases e quais produtos que irão incidir o IS, o imposto seletivo. Então, tudo isso aí começa a ser definido a partir de agora. Só que isso daí envolve discussões complexas, porque são setores que vão ser mais onerados, menos onerados. Eu defino a base de um jeito... Mas nessa questão, por exemplo, o governo já está despertando, vamos lá, uma especulação e uma briga que na prática vai se confirmar,
os estados 9 anunciaram que vão aumentar o seu ICMS para compensar, para ter compensação, porque o que se comenta, e vários, inclusive a gente precisa trazer aqui o secretário de Finanças do município de Santos, o Adriano Lucati, que eu reputo uma pessoa séria, ele inclusive preside a Federação dos Secretários de Fazenda do Estado, que os municípios vão perder. E aí uns falam que sim, outros falam que não. Ele disse que não vai perder, depois ele falou, se tiver uma perda, ela não é tão... Lembrando que ele dizia que ia perder. Exato. E aí o que acontece? Eu só estou lembrando que está gravado, tá, gente? Agora, Já discuti com ele em outros lugares. O ISS, segundo eu li, eu entendi, hoje o ISS fica 100% no município. Sim. Se eu entendi errado, não tem problema nenhum, eu falo, eu sou burro e entendi errado. Não. Mas pelo que eu entendi, o ISS, que hoje é 100%, meu querido Ailton, vai virar 25%. O município vai ficar com 25%. Não 100%. Não, então, sim. se não ficar a 100, vai ficar 25%? 25% do produto da arrecadação. Vai haver uma perda. Vai. Ou eu estou errado? Peraí. Aí tem um detalhe. Diga. Empresa prestadora de serviço. Ceteris paribus, do jeito que eles colocaram ali o texto. Estava 25%. Sim. Aí houve uma negociação ali no Congresso, foi para 30%. Quer dizer, tirou 30%. Sim. Caiu para 17,5%. Estou falando eu hoje. Quem fatura acima de 300 mil hoje, empresa, você paga na média ali de 10%. Mais ou menos 10%. Vai subir 7,5%. Ou seja, então a gente vai ter que fazer esses recálculos, recalibragens das arrecadações. Sim. Que não vai subir do jeito que a oposição está dizendo que vai subir e não vai cair como os pessimistas vêm dizendo. O pessoal não está fazendo conta, não está sentando na mesa para... E outra, como eu falei, 2030, 2031, 2032, reforma implementada, vai ter que sentar e refazer de novo para ver como é que esse negócio pegou. Como é que que correções vão ter que fazer? Ou seja, nossa, mas você faz uma reforma já para fazer outra? Sim. Como eu falei aqui, canso de repetir, de 4 em 4 anos você tem que estar refazendo essas reformas. Não de forma radical, porque essa daqui a gente enrolou 40 anos. Denis, são correções. Correções de curso, para ver, não, esse setor aqui ficou muito onerado, esse daqui está muito beneficiado, vamos balancear esse negócio. Temos que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Aqui não sei quem está perdendo muito, não era para estar Esse assim, a gente está tendo que compensar. Mais. Por isso que a gente vai ter um conselho para definir essas coisas. Vai ter o chamado conselhão, né, dos municípios, dos estados, ou seja, para fazer essas compensações, mas a gente tem que ter em mente que essa reforma implementada, a população guarda isso, gente. Tudo que eu falo aqui normalmente sempre acontece. Tem que cobrar outra reforma, porque ele vai olhar, vai ter a visão de helicóptero, como é que tá rolando o negócio. Mas a questão aí ele vai ver como é que funciona. A correção de rota que você está falando, a estimativa... É ajuste de alíquota para os setores. Exato. A questão deles, o que se coloca é o seguinte, hoje, no modelo atual, a competência é do município. Então, ISS, eu não preciso discutir com o governador. Sim. Tudo bem, só vai discutir se mudar a lei complementar lá que lista as alíquotas... Como o ICMS, essa é a questão. Cada estado o ISS. Não, então, como o ICMS, cada estado define o seu. Agora, o que acontece? Esse poder que os municípios tinham passa por esse conselhão. Cujas regras, a gente sabe a formação geral, genérica deles. Mas como o negócio vai funcionar? Também vai ter outra questão aí que eles vão arrecadar mais, na questão do consumo. Ou seja, o município que tem maior renda, que tem maior consumo, que ele é vai destinatário. Mais. Ou seja, o que você vai tributar no consumo, você não vai tributar mais na produção. Vamos dar um exemplo. Ou seja, quem produz vai perder receita e quem consome muito vai ganhar receita. Semana passada... Ou seja, por isso que eu digo, vai chegar lá, a população tem que cobrar. Mas de novo reforma. Você vai ter essa visão de helicóptero, como é que rolou o negócio, como é que ele foi implementado, que setor que foi muito onerado, que onde está dando erro para fazer pequenos ajustes. Não é implementar uma nova reforma, mas são ajustes para você equilibrar as alíquotas dos setores, do consumo, da renda. Para a gente acabar... Desculpe, só diga, Ailton. E acrescentar a distribuição do produto da arrecadação entre os entes tributantes. Que você vai ter, tirando o CBS, que vai ser federal, dentro do IBS, você vai ter os estados e os municípios. Eles vão estar lá disputando
E tem outro fator, né? Digamos, no texto original da proposta, o município ele tem autonomia de aumentar a alíquota dele dentro desse IBS. Então, não é uma questão, ele vai disputar com. Exato. Ele pode aumentar, só que o consumidor vai saber, em Santos eu estou pagando 2%, em São Vicente eu estou pagando 18%. Que o cara subiu lá da alíquota dele. Exato. Né? E para o governo do estado eu estou pagando 9%. Mas isso é importante, que pelo menos vem na nota. Sim. Esse daqui é do município, esse daqui é do estado, esse daqui é do... Mas cada um vai ter sua alíquota máxima. Mas, Ailton, deixa eu pegar aqui para a gente finalizar, agradecer até aos nossos ouvintes, tudo, mas vamos lá. Na semana passada eu recebi aqui o Fernando Chagas e o ex-secretário Maurício Franco. Eu comentava uma notícia que eles não sabiam naquele momento, tinha acabado de estourar a notícia, que é o seguinte, que o Tribunal de Contas do Estado havia feito um relatório e hoje o Tribunal de Contas do Estado ele mais tem o papel de informar, chamar atenção, alertar para o que está acontecendo. E qual foi a surpresa? Eu estava olhando nesse relatório do Tribunal de Contas do Estado. Então, a gente vive em municípios. Então, os municípios que formam os estados, consequentemente, a arrecadação. E aí, qual foi a minha surpresa? Segundo o TCE, dos 644 municípios, porque São Paulo tem o seu próprio tribunal. Sim. Então, não necessita do tribunal. Os outros municípios não. O Tribunal Estadual, o Tribunal de Contas do geralmente Estado. eu acho que municípios que têm, acho que uma população acima... É São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, talvez Salvador. Acho que acima de quantos milhões de habitantes tem... Mas vamos lá. Olha a minha surpresa. Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba, Santo André, São Bernardo... São José dos Campos, né? São José dos Campos. Esses municípios todos têm uma dificuldade, hoje tem uma gestão complicada. E, por exemplo, nós tivemos, acho que foi São José do Rio Preto, não, São José dos Campos, se não me engano, tem 99,38% de comprometimento de toda a sua arrecadação. E aí o tribunal manda um alerta, Santos não está ali. E, ao mesmo tempo, saiu até em relação à gestão dos municípios, tem uma nota A, B e C. A pior nota é a C. São Vicente, por exemplo, está nessa nota, Santos está na B, mas só um município teve destaque aqui na região metropolitana da Baixada Santista como melhor gestão. Sabe qual foi? Praia Grande. O modelo de gestão mais próximo do ideal. Não tirou a nota máxima, mas tirou quase a nota máxima. E aí a gente percebe o quê? O que arrecada, gasta na proporção necessária e não se endivida e consegue projetar os próximos anos. Mais ou menos eu tracei essa informação de município, porque vai ter que ser assim município, vai ter que ser assim Estado e vai ter que ser assim na União. O governo, na verdade, a máquina, a nossa União, ela mais o papel, né, o Ailton, arrecadatório. Sim. O governo federal arrecada. Produção é para estados e municípios. E essa conta, no final, fecha... Vai ter o CBS. Então, é que ia chegar lá. O CBS vai fechar essa conta? Eu tenho minhas dúvidas. Eu também tenho. Eu tenho minhas dúvidas. Na verdade, o que acontece? A gente está com um começo de reforma tributária. Então, ao longo, como bem o deles colocou, ao longo dessas décadas, vamos falar assim, essa reforma vai ser sendo ajustada. Exato. Agora está se fazendo o quê? O desenho do sistema, do rascunho do sistema. Depois vai se fazendo os ajustes, inclusive na repartição de receitas, que eu volto, que para mim não é uma questão que está pacificada. Porque, na verdade, o que acontece? Você vai ter também os estados que também vão arrecadar. O que vai ficar para os estados? O que vai ficar para os municípios? Sim. E a União? A União, quando ela fez uma CBS para mim, ela fez ela jogou com uma esperteza. Porque como vai ser uma contribuição, a arrecadação ela praticamente não vai ter que dividir com ninguém. Exato. Pelo menos no primeiro momento. Essa primeira imagem, indicação, né? É a primeira indicação. Então, quer dizer, o governo não fez assim, é o seguinte, eu vou passar um monte de coisa para vocês e vou deixar todo o IVA, o IBS para vocês. Eu não vou ter nenhuma arrecadação disso aqui, não. Eu vou ficar com uma parte aqui que eu preciso disso aqui para acertar. Para a gente finalizar, o Denis comentar, depois vai ter o pitaco aqui vou dar do Ailton sobre os auditores, Ailton. Uma coisa que a gente precisa consertar no Brasil, essa distribuição de competências. Você vê, estou trazendo para a esfera federal Sim. um problema que é bem local, que é segurança pública.
Quer dizer, o governo está... Seria um problema dos estados com os municípios. Os municípios. Agora o governo federal está... Por falar nisso, foi bem lembrado, anunciado ontem, na segunda-feira, pela manhã, novas operações de escudo em todo o estado de São Paulo. Depois da morte de 4 policiais, inclusive aquela policial que foi morta de forma covarde. Eu já falei aqui, enquanto tiver esse secretário de Segurança, Guilherme Derrite, 39 anos, isso não é perfil de secretário de Segurança. Normalmente é um alto oficial com alta patente, muito experiente. Por que você não tem generais jovens em guerra? Porque eles são impulsivos, porque eles tomam atitudes destemperadas. Você precisa de alguém com temperança. Para retaliação muito rapidamente. Ou seja, a violência contra a criminalidade não é o caminho. Você tem que agir com inteligência. Está gerando mais violência. Você vai gerar mais violência. E nesse passo, eu falei isso daqui a quase um ano atrás, na época da outra Operação Escudo, ele vai dizimar a tropa dele. Ele colocar os policiais na linha de frente para combater a criminalidade com violência dessa maneira, vai morrer policial toda semana. Você concorda, Denis? Aí seria um trabalho de inteligência e não de ir para o fronte? Exato, inteligência principalmente. Aconteceu o caso aqui em Santos. Aquela moça que foi baleada dentro da padaria. Isso. Aquela soldada da PM. O que ela estava fazendo lá? O oficial corrupto encaminha isso para lá para fazer a abertura da padaria. A polícia é para servir a comunidade como um todo, né? A comunidade como um todo, não particular que está pagando arrego para um oficial. Ou seja, primeiro você tem que fazer a limpa na polícia, tirar a corrupção. E olha, está havendo uma saída de policiais em grande número. Droga não chega na comunidade, não chega em lugar nenhum sem a ajuda da polícia e sem a ajuda do Exército. Ou seja, o trabalho tem que ser de inteligência. E o que nós vimos nessa gestão do Guilherme Derrite? Policiais corruptos e violentos, que normalmente é o corrupto que é violento, sendo promovidos. E muito policial honesto está sendo morto aí no combate. Exato. Porque o corrupto normalmente ele não está na linha de frente. Ele vai para a covardia. Ele vai para esculachar morador em comunidade, depois diz que é bandido, mata os caras sem direito à defesa, faz julgamento sumário ali. Ou seja, não é esse o caminho. O caminho é inteligência. Você tem que fazer a limpa dos oficiais que são corruptos. Não promovê-los. Você não pode promover violência. Você quer que a polícia vá combater com livros e flores? Não é isso, gente. A droga não chega se não tiver ajuda da polícia. Se você não identificar quem são os corruptos, vai continuar morrendo policial, vai continuar morrendo população e vai continuar essa guerra. Eu ia até encerrar, mas vou dar um exemplo, viu? Só para pegar o gancho dele, me perdoe. Não, claro. Eu acho que o Denis foi... não gosto dessa palavra. Eu entendo que o Denis foi assertivo e correto, porque, eu peguei e li, estudei, não sei se vocês fizeram, o que foi feito nos Estados Unidos e Nova York com tolerância zero, exatamente o que o Denis está falando. Se atacou os pontos críticos, os locais e aonde as organizações mais ganhavam dinheiro e foram minados ali, sem ter o combate nas ruas, deixando a sociedade exposta. E limpando os corruptos, tirando os corruptos da polícia. Essa tolerância zero começou com uma limpa na polícia primeiro. Você limpa o departamento. O prefeito, eu esqueço agora o nome. O Giuliani, que agora faliu, né? Mas primeiro limpar a cúpula e depois pegar no tapete. Ele partiu de cima para baixo. E aí deu resultado. O exemplo de... E não faz o que está sendo feito aqui em São Paulo, você promover corrupto. Olha, um exemplo de trabalho de inteligência bem feito, me parece, esse caso aí do Sérvio que foi assassinado aí. Sim. Que eles rastrearam o assassino, conseguiram, diligenciando, pesquisando as câmeras, pesquisaram todo o trajeto. Mas caramba, a Interpol não achou ele, e o crime achou. Não, e a Polícia Civil de São Paulo conseguiu rastrear o assassino desde, acho que ele saiu da Praça Palmares, ou de uma pracinha por aí, e foi alcançar... Usando o monitoramento. Eles fizeram, pegando todas as câmeras do trajeto do rapaz. Quer dizer, é um trabalho de inteligência. Sim, trabalho perfeito, não bem colocado. Prevenir o crime, mas aconteceu que já pode ser utilizado. Até porque não preveniu o crime por também serem omissos. Todo mundo sabia que aquele sujeito, todo mundo daquele bairro sabia que aquele sujeito é sócio de outro sujeito que mora no bairro, eles eram parceiros do crime, enfim... E tinha até um só a polícia que fazia... A Interpol da Europa usou. Se a polícia também não recebia deles. Eu não sei, isso eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar, mas estou falando. Se as pessoas do bairro sabiam que aquele cara foi assassinado, é parceiro de outro cara,
e que eles têm ações criminosas. A polícia não sabe, meu querido. Aí cabe, a polícia aí cabe sabia. a alta cúpula investigar, né, Ailton? A alta cúpula investigar. Se a vizinhança sabe que os caras são criminosos... O estranho, para a gente até finalizar nesse sentido, esse tema também, é que se a Interpol comunicou todas as polícias do mundo e aqui também, E os vizinhos sabem que os caras são... você tem foto, você tem histórico da pessoa, você tem comunicação e de repente... Vai me dizer que também não foi uma omissão da polícia. Não, e de repente você vai dizer, mas ele estava em Santos? Não sabia, nossa. Ele não é esloveno, ele era sérvio. Esse é sérvio. Mas olha, eu vou falar uma Um coisa... erro geográfico só. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, o nosso sistema ainda de ele usava documento falso? Nós não temos integração das polícias nos estados brasileiros. Ele usava documento falso? Uma coisa é a pessoa que entra, por exemplo, por São Paulo, entra num aeroporto, por exemplo, de Guarulhos ou Rio, sei lá, grande. Outra coisa, a pessoa desce num país aqui vizinho e vem pela fronteira seca, vem por terra para o Brasil. Muito Agora, Ailton, como é que eu faço o nome falso? Ailton, como é que eu tenho um nome falso? Eu faço documento falso? É fácil, porque a pessoa entra pela fronteira seca. Mas o próprio governo não tem controle, não tem controle. O cara entra de moto. O cara atravessa a rua ali no Paraguai, o lado do Paraguai e Uruguai. Aí ele consegue produzir um documento falso? Não é que ele consegue produzir um documento falso, ele entrou no Brasil. Ele entrou... A partir do mas ele tinha um documento com nome, como disse o Denis, com origem diferente. Não, eu estou falando, a partir do momento que a pessoa entrou aqui no Brasil, fica muito fácil a pessoa adquirir arma, documento falso, tudo. Porque, na verdade... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, viu? Nesse final de semana, inclusive, tinha uma quadrilha de 5 marginais aterrorizando a região. Inclusive, assaltaram um casal em São Vicente, ali no Jardim Independência, usando um Fiat Pulse prata. E aí, preste atenção, um policial, que esse me parece ser um bom policial, a paisana na sua folga, na rua observou este carro com 5 meliantes. Ele simplesmente pegou o seu celular, avisou o comando, falou, aquele carro que está fazendo barbaridades está em tal lugar. Caramba, com todo o aparato policial que está na operação Verão aqui, com tantas viaturas que estão aqui, policiais, eles não conseguiam interceptar o carro. Aí esses marginais entraram na Senador Feijó na contramão, vocês podem procurar o vídeo, vocês vão ver. Na rua, coincidências à parte, Tiro Naval, eles ingressaram nessa rua, pararam este Fiat Pulse na entrada, inclusive tinha uma loja que foi um cliente nosso, lembra, Virgínia? Que voltou para Barueri, porque ele falou não dá mais para ter loja em Santos, lembra? Pelos assaltos. Houve uma troca de tiros, ninguém foi preso, ninguém foi alvejado e nada. E eles entraram na favela, ali no morro, na verdade, na comunidade. Caramba, com tantas informações, não deu para interceptar o carro e todos os meliantes serem presos? Aí o que o Denis falou, me parece um pouco estranho. Me parece que... Muita coisa estranha. Tem câmera em São Vicente, tem câmera em Santos. E outra, transitaram, entraram em rua contramão e só uma viatura atrás e não conseguiu... Caramba, podia ter sido feito um cerco bem antes de chegar ali e serem detidos. Agora, para finalizar, Ailton, agradecendo a vocês aqui, paralisação, Alfândega de Santos, muita gente preocupada. Eu recebi comunicado de alguns empresários dizendo, olha, está difícil trabalhar por conta dessa paralisação dos auditores. Exato. Não estou aqui querendo pressionar, não estou querendo aqui julgar ou prejulgar a paralisação, mas precisa resolver. Como é que está essa situação? A bola está com o governo, né? O ministro Haddad. Hoje não, foi ontem, né? O presidente Foi ontem o presidente assinou o orçamento e, pelo visto, as rubricas que corresponderiam ao bônus, que seria a remuneração dos auditores, a complementação, não foi mexido. Então, o sindicato tem procurado o ministro para tentar negociar. Vamos ver como a coisa fica, mas o movimento tem crescido, tem expandido para outras unidades aduaneiras do Brasil, o aeroporto, a Cumbica, né, o aeroporto de Guarulhos, Recife, portos importantes do Sul e tudo. Então, é uma situação ruim para a própria classe, porque ninguém quer prejudicar a economia brasileira, mas é a única forma que a categoria tem de chamar a atenção do governo, de chamar o governo para negociar. Uma coisa que foi negociada vai fazer 8 anos agora. Você acredita que esse movimento pode ser mais duradouro do que o último? Que Exatamente, vai depender muito do governo se dispor a negociar. Que vai trazer impacto para a economia e para as exportações no Brasil. Exato, e para a economia, para as exportações do Brasil, vai criar
uma série de contratempos para os produtores, para os exportadores e importadores também. Sim, também os importadores têm grande talvez eles sofram até muito mais, porque o trâmite da importação às vezes é mais complexo que a e passa que a ser mais moroso. Mais moroso. Então, a gente pede para a população um pouco de paciência. A gente faz votos aí, eu não sei como é que está. E tudo que puder ajudar a contatar, abrir caminhos lá com o governo federal, ajuda também, é uma ajuda recíproca, digamos assim. Perfeito. Tá bom? Eu agradeço aí o espaço. Ailton, quem quiser, inclusive, entrar em contato com você em relação à consultoria tributária, como é que pode fazê-lo? O Ailton sempre nos deixa aqui. O telefone é 13 99713 1135, WhatsApp. Agora, em fevereiro, nós vamos ter novidades. Isso. Vamos ter uma página, vamos ter toda uma divulgação, digamos, institucional, e vai ficar muito mais fácil para a gente. Em breve, além dessa assessoria, consultoria tributária, a parte advocatista também. Também, a parte advocatista também, mas Perfeito. só que são separadas, porque tem a questão da OAB e tudo. Exato. E quando a gente trabalha com consultoria tributária, a gente também trabalha num nível que hoje se chama Legal Operations, né? Que a gente sai da parte jurídica, porque a parte jurídica é do advogado, mas a gente tenta ajudar o público em outras áreas, que é a área de inteligência artificial, a área de auditoria, algumas áreas que não envolvam a parte jurídica. Perfeito. A parte jurídica é do escritório de advocacia. Exato. Mas tem outra parte que ajuda, principalmente porque a nossa população ela tem às vezes uma dificuldade de lidar com ferramentas digitais. E a tendência hoje das administrações tributárias, estaduais, municipais e a federal, o que é? Jogar todo o contato com o contribuinte para a área digital. E muitos contribuintes não têm essa familiaridade e, às vezes, o que está lá... Conhecimento para isso. Às vezes, operar isso. Às vezes, é uma declaração, uma prestação de contas ou uma resposta que tem que se dar para o órgão público e o contribuinte enfrenta várias dificuldades, porque não existe mais aquele balcão físico para ele ser atendido. Perfeito. Então, tem essa parte que é da consultoria também. Vamos ficar atento aqui. E as empresas também, né? As empresas simples, as de pequeno porte, médio e grande porte que nós trabalhamos. A gente vai ficar de olho nessa manifestação, nesse movimento, pela dizendo, dos auditores fiscais, para que a gente possa trazer para e passo aqui todas as informações para esse grande segmento aí, que é um segmento importante da sociedade. Denis, também quero agradecer você e pedir a sua gentileza aqui dos seus serviços, né? Você que é um economista, você que é um professor universitário, inclusive precisamos fazer uma visita num certo local do futebol brasileiro, viu, Denis? Nós dois juntos irmos lá. www.dcinvest.com. Cuide do seu patrimônio, ajuda a montar sua carteira de investimentos. Você faz perícia, faço perícia econômica financeira e perícia de avaliação imobiliária também patrimonial. Nacional e internacional. Internacional Portugal, né? Internacional. Pode entrar da Europa, opa. Portugal e Angola, talvez. Angola a gente tem negócio também. Acesse lá www.dcinvest.com, a agenda para fazer um orçamento, a agenda para fazer uma consulta, te monta a tua carteira. Só para ter uma ideia aí do ano passado em relação à taxa Selic, a carteira recomendada do escritório, para cada cliente é uma carteira, mas a do escritório deu 60% acima da Selic. Olha aí. Ou seja, muito acima, então bem acima, é uma carteira equilibrada, enfim, a gente tem ali os nossos parâmetros. Só para você ter ideia. Assessoria no investimento internacional, Estados Unidos. Ô, Denis, você tem clientes aí há muitos anos? Muitos anos, há 20 anos. Olha aí. Os mais antigos, 20 anos. Para você manter clientes com você 20 anos é a seriedade do trabalho. Então, repita o contato. O mesmo telefone há 24 anos. Olha aí, 24 anos. Ou seja, a gente não trocou de telefone para não fugir de ninguém. O senhor não daria nenhuma dica para os jogadores de futebol para investir naquele negócio que você pega um pouquinho e no dia seguinte é um pocão, né? Cuidado, milagre, né? Cuidado com o jogador que veio aqui para o Santos. E se o cara que depois você perde 6 milhões, o cara vai virar para você, agora é orar, irmão. Vamos orar, porque... Mas disse que o negócio era no fio do bigode, aí não deu certo. E ele manteve o bigode, hein? Manteve. Mas, geralmente, quando o investimento dá um resultado exorbitante assim, das duas uma. Ou é pirâmide... Não trabalhamos com pirâmide. Ou então Ou é lavagem de dinheiro. Exato. Foge. E olha, o Scarpa deu uma entrevista anteontem lá em Minas Gerais. Né? O Scarpa também é o seguinte, até passar uma informação que vocês não sabiam.
que Parará. O Scarpa foi tentado para voltar para o Palmeiras, ele não mostrou interesse em voltar para o futebol brasileiro, não era o clube. Disse que queria vencer na Europa, não vence. O perfil do Scarpa não é o futebol europeu, é o futebol brasileiro. Quando ele quis retornar, aí a tia Leila falou, não, agora também eu não quero. Então, por isso que ele foi para o Atlético, que o seu empresário tinha como opção primeiro voltar para o Palmeiras. Queriam 28 milhões, né? Saiu de graça do Palmeiras. Exato, ele foi embora de graça e depois que o clube quer que eu pague 28? Quase 30. Pelo amor de Deus. Então, aquela história, não vai dar certo. Investiu quando ele tinha 22, né? Agora com 30 não vale a pena. Ele falou que está segurando para não falar o que ele pensa do William Bigode, que agora está no Santos aqui. Cara, mas tanto ele como o que a Leila falou quando ele jogava no Palmeiras. Se tivesse me procurado, eu não tinha feito essa bobagem. Exato. Mas eu acho que é incrível um jogador de futebol, uma pessoa que ganha tanto dinheiro, não procurar uma assessoria profissional, competente. Isso que o Scarpa é um jogador diferenciado, que gosta de ler, exato, que estuda, mas não leu certo, né? Acho que se ele lê esse jornal todos os dias... Não existe esse milagre que mas ele a tia Leila falou, poxa, eu tô aqui todo dia, era só me procurar. Só o histórico de golpes, de pirâmides. Era só me procurar. Até uns nomes aí. E outra, o meu querido Denis Castro, tem algumas pedras preciosas que o senhor poderia me dizer que o senhor me daria como garantia? Nem inclusive, falar como é que era o nome das pedras? Sei lá, nem existe essa pedra. Rubenitas? Uma pedra que vale 300 milhões. 2 bilhões. 2 bilhões. Tem que ser muito trouxa para cair numa dessa, pelo amor de Deus. Não, vale mais que sabe assim, eu vou dar pro Denis assim, na mão dele, vai, 6 milhões de reais. Aí o Denis falou assim, Edu, esses seus 6 milhões de reais amanhã vão virar 25. Do dia para a noite, né? E eu tenho uma garantia aqui que são pedras e não sei que você nunca ouviu falar, 300 milhões. Eu ouvi falar, e tá num cofre guardada, e tem um sheik lá dos Emirados que paga nelas 100 bilhões de dólares. É melhor você você assistir a novela mexicana. Não, fala assim, mas o sheik investiu aí? Boa. Se o sheik não investiu, ele tem isso. Aí eu vou falar uma coisa, né? Os três. O que ofereceu, os que caíram. Acreditar em mais. Depois dessa, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa terça-feira. Amanhã a gente está de volta com mais ponto a ponto. Obrigado para o Ailton, para o Denis. E quer investir? O Denis dá dica para você. Tem clientes de 20 anos, o telefone dele há 24 anos é o mesmo. Sabe aquela história que é que nem eu falo aqui da Mecânica Eleomar, está no mesmo lugar há 54 anos. Se o cara aprontasse, ele estava há 54 dias e área. Não fica um pouquinho e vai embora. Vai embora. Aí tu não. Como tá cheio de empresa assim, viu? O cara abre e depois some. Não há tempo para mais nada. Bom dia. Tchau, gente. Tchau. Uma ótima terça. Você acompanhou o Ponto a Ponto. A notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.